Hoje é domingo, pé de cachimbo, e eu quis trazer aqui 7 indicações de livros para você começar bem a semana. São livros que têm humor, mas que trazem reflexões também diversas. Livros que vão te abraçar, mas ao mesmo tempo vão te fazer sorrir, passar um pouco de raiva talvez. Mas são livros excelentes para você começar a ler no domingo e terminar na sexta, ou começar na segunda, terminar aí no sábado. Livros para você ler durante a semana, para começar a ler no domingo ou na segunda, para começar a semana bem. Vamos lá? Olá, tudo bem? Eu sou a Úrsula, muito obrigada por visitar esse que é o nosso cantinho. Aproveita para se inscrever, deixar um like, já comenta aqui se você gosta desse tipo de tema de vídeo, desse tipo de indicação, porque quem sabe eu trago uma segunda versão e já sugere aqui livros que você acha que entram nessa pegada de ser um trágico cômico, de ter humor, mas também ter uma reflexão, de ser alto astral por começar bem a semana com humor, mas que tem profundidade ao mesmo tempo. E todos esses livros que eu indico aqui tem na descrição do vídeo o link de compra, a faixa etária, e comprando por esses links na Amazon, eu ganho uma pequena comissão por divulgar o site, você não paga nada mais as suas compras e me ajuda. E se quiser me ajudar ainda mais, se torne membro por R$ 7,99. Você tem acesso a vídeos exclusivos, diários de leitura, vlogs de leitura, ao clube exclusivo no no WhatsApp, Clube da Ursinha, um bingo por mês e uma leitura conjunta por mês com cronogramas e áudio exclusivos. E a gente está lendo Gabriela Cravo e Canela em maio e junho. Até o final de junho a gente vai estar nessa leitura, mas dá tempo de você alcançar, caso você esteja vendo esse vídeo aí em maio, porque nós vamos começar dia 11 de maio. No momento que eu tô gravando esse vídeo ainda não iniciamos. Eu vou começar por um que eu falei muito, que é a Abadia de Northanger. Eu acho que é um dos melhores livros da Jane Austen. Eu fico em dúvida entre esse e Emma, porque eu gosto muito de Emma, ele tá aqui do cenário, ele também tem humor, mas eu acho que a personagem de Emma é um pouquinho mais fútil que essa daqui. A nossa Catherine aqui, ela é uma personagem mais tímida e humilde, né? Ela é manlente. O que eu gosto disso aqui é porque é uma sátira ao gótico. A autora, com certeza, lia muitos livros góticos, ela gostava disso, e ela satiriza essa ambientação gótica aqui. Então a Catherine, ela está ali em idade de ser apresentada à corte. Ela vai ser recepcionada por um casal que vai levar ela, né, para conhecer a corte. E ela vai para Bath com esse casal, que é uma cidade ali que é frequentada pela elite da Inglaterra, que está na área litorânea e que tem bailes para ela poder frequentar, porque ela mora numa área rural mais afastada desses centros urbanos. Lá, gente, ela vai conhecer 2 rapazes, ela vai se apaixonar por um deles, não apaixonar perdidamente de início, ela vai ficar um pouco intrigada por esse homem, mas no início ela vai se sentir meio declinada ali, meio indecisa entre 2 rapazes. Um que é muito elegante, que é irmão da amiga dela, que ela faz aqui logo de início, e o outro que ele é sarcástico. O Henry é um personagem, é um mocinho que eu não gosto tanto, porque eu acho que tem hora que ele dá uma exagerada no sarcasmo dele. Ele vai fazer um convite a ela para visitar a Abadia de Northanger, que é onde ele mora. O pai dele é um general, ele tem uma irmã mais nova que é muito querida com a Catherine, e ela vai passar um tempo ali. E esse lugar é meio sombrio, porque a mãe do Henry morreu ali, há um mistério nessa casa, e é essa parte que a gente vai ter uma imaginação da Cat. Ela é uma leitora, ela lia muito e ela reflete, eu acho que talvez o que a Jane Austen também lia bastante. Então a Cat, ela é muito imaginativa. Ela acaba se vendo no cenário de seus livros e começa a imaginar muitas coisas aqui, tá? Esse livro é o tempo todo assim. Ela imagina algo sobre os bailes e quando ela chega lá a realidade é bem diferente, os bailes não são tão legais quanto parecem nos livros, eles são um pouco enfadonhos. Tem essa crítica social aqui que eu acho muito interessante.
por isso eu acho que é um livro perfeito para começar a semana, porque ele tem esse humor, esse sarcasmo, tem romance também, às vezes dá até um pouquinho de medinho ali da ambientação, e é uma sátira aos romances góticos da época, e tem esse humor e essa escrita afiadíssima da Jane Austen, recomendo. Muito bom esse livro. Um livro que eu dei risada recentemente foi A Filha do Capitão, do Alexander Pushkin. Essa edição que eu tenho é da editora 34. A edição que eu tenho aqui, da Abadia de Northanger, como vocês podem ver, é da Penguin. Eu comprei esse livro ano passado para uma leitura conjunta. E do Alexander Pushkin eu também comprei para uma leitura conjunta. Gente, esse livro é muito interessante, tá? Ele vai tratar sobre a revolta de Bulgakov, que é um fato histórico aqui, que foi a maior insurreição camponesa e cosaca da história russa, liderado pelo Bulgakov, que se passava pelo czar Pedro III, que era o esposo falecido, gente, da Catarina. Então, nesse momento aqui, esse revoltante, ele se passa pelo Pedro, porque nem todo mundo sabia que esse homem tinha falecido, pelo que eu entendi. E essa revolta, apesar dos revoltantes terem sido vencidos pelo governo, ainda assim ela causou muito impacto na época, e por 100 anos os registros dessa revolta ficaram em sigilo. O Pushkin começa a pesquisar sobre essa revolta e ele visita os lugares onde ocorreram as revoltas. Ele conhece pessoas que participaram ou que tiveram parentes que participaram da revolta. E aí é que vem a história. Ele vai contar essa história de forma ficcional, focando nas pessoas que não tinham um envolvimento, no caso, um interesse político ou financeiro na revolta. São pessoas humildes, são trabalhadores que lutavam ali por seus direitos e que estavam em busca de vida melhor, não necessariamente de poder. É um gênero que ele explora. O Pushkin, gente, ele explorou muitos gêneros. Ele é um grande pai da literatura russa contemporânea, justamente porque ele trouxe muitos gêneros diferentes para a Rússia. Ele importou esses gêneros de outros países, como esse romance histórico. Ele trabalhou poesia, teatro. Ele foi por diversas vertentes, e isso é muito interessante, porque era um autor bem versátil. Tá? A história, basicamente, nós vamos acompanhar o nosso personagem, que é um jovenzinho, o Piotr Grinhov. Ele é um jovem que quer viver a vida, que quer aproveitar a sua juventude, só que o pai é muito rígido. O pai o inscreveu como um soldado desde criança no exército, então é como se ele estivesse cumprindo tempo de serviço desde bebê. E aí, quando esse jovem completa ali 18, 20 anos, o pai o envia para ser treinado por um comandante de sua escolha, que ele conhecia. Só que quando chega lá, ele se apaixona pela filha do capitão, por isso o título. E vai estourar uma revolta, que é essa revolta de Bulgakov. Esses personagens se misturam, porque o Piotr, ele não é um personagem real, mas poderia ser um soldado jovem ali que caiu no meio da revolta, com toda certeza. O Pushkin, ele tenta contar essa história de uma forma que abarque as minorias também, que também seja interessante para a população de forma geral. É nessa confusão que o nosso Piotr vai conhecer o próprio Bulgakov, que é o líder da revolta. E como ele vai conhecer, o que vai acontecer com a filha do capitão, porque o capitão é contra o Bulgakov, a gente tem que ler para saber. Mas é muito legal, é tipo um romance tipo um romance de cavalaria, só que na verdade é um romance histórico. Porque tem muita ação, muita humor também, acontece umas situações com o Piotr que é surreais. Ele vai ter professor meio que o protege, que é divertido também, e que tem um romance que é bacana também. É um livro super divertido para você ler durante a sua semana, e que traz essa reflexão e até
um vislumbre, um olhar para essa revolta que eu nem sabia que existia na Rússia, mal conheço a história do Brasil por completo, imagino da Rússia, mas que é um ponto muito histórico muito importante. E o Pushkin, ele tem uma escrita muito interessante, muito sagaz e certeira, e eu gostei bastante desse livro. Eu também queria indicar aqui para vocês uns 15 contos escolhidos da Katherine Mansfield. A Katherine Mansfield, ela é muito versátil na sua escrita, e os contos dela misturam muito sobre sexualidade feminina, sobre o papel da mulher em sociedade, sobre as questões das aparências, né, da elite da sociedade. Ela tem um olhar sagaz aqui, que está na entrelinhas. Tem o seu grande conto famoso, o Êxtase, mas você pode ler aí 2, 3 contos por dia. Em uma semana você conclui esse livro e vai de humor até uma tristeza. Tem de um tudo aqui. São 15 contos bem escolhidos. Vai falar sobre vida conjugal também, se te interessa, sobre relacionamentos amorosos. E até uma pitadinha sáfica tem aqui em Êxtase e em outro conto também. Muito legal, fala sobre a pressão da beleza, sobre a beleza, né, e o poder da beleza em sociedade, principalmente na elite. Um que eu gosto bastante, que tem humor e que tem uma reflexão sobre o trabalhador em si, e é nos dias atuais, é Faça Entregas em Pequim. Esse livro é de um autor chinês, e aqui ele vai contar sobre os vários trabalhos que ele teve ao longo da sua vida, não só como entregador, né, mas também trabalhando em centros de carregamento, de distribuição de mercadorias. Ele trabalhou até como escritor aqui de mangás, de editor. Muitos trabalhos ele teve, e ele vai contar as suas experiências, as cargas de trabalho muito altas que ele viveu na China, trabalhar à noite, perder um pouco ali da noção do tempo, do espaço e da vida social. É muito legal, porque vai falar sobre essa vida de trabalhador, e às vezes um trabalhador que não tem direito ao lazer. E também que é tão injusto o mercado de trabalho que eles acabam não sendo amigos no trabalho. Tem uma frase aqui que eu acho muito impactante. Cada um tinha seu próprio fardo, sua própria família disfuncional. Ninguém tinha energia para lidar com os problemas dos outros. Naquele ambiente de trabalho, a vida nos moía a ponto de fazer com que a empatia desse lugar à apatia. É uma reflexão que ele faz, entre muitas aqui, que eu acho super legal esse livro, para refletir, mas tem situações engraçadas também, tá? Apesar de ter muita reflexão. Que eu gosto muito é Paris é uma Festa, do Ernest Hemingway. Esse autor, ele cresce em mim, eu acho ele super interessante por causa de O Velho Mar. Mas aqui nós vamos conhecer um tempo que ele viveu em Paris. A própria história do texto é engraçada, porque ele esqueceu esse texto no hotel, se não me engano, no Ritz de Paris. E depois de anos o hotel achou as anotações, o diário dele, entregou para ele, avisou, né? Eu acho que ele foi lá buscar, e aí sim ele publicou esse livro, gente, contando relatos da vida dele, de 2 ou 3 anos aqui, vivendo em Paris, muitos anos depois, mais de 20 anos depois que a história se passou. E é interessante você acompanhar a Paris pelo olhar de Hemingway, porque ele gosta muito desse lugar. Ele vai visitar aqui uma biblioteca, onde a bibliotecária vai emprestar para ele livros gratuitamente. Ele vai conviver com um autor, que é o autor de O Grande Gatsby, o Fitzgerald, que eles vão fazer uma viagem juntas, e ele vai revelar coisas muito engraçadas sobre esse autor que a gente nem imagina. Ele também é a primeira esposa dele, aparece aqui, porque ele foi casado acho que 3 vezes. Então ele era muito jovem aqui. Eles tinham mania, um hábito, um vício de apostar em cavalos e de ganhar muito dinheiro e depois perder muito dinheiro, de passar semanas vivendo bem, comendo bem e bebendo, e depois passar fome praticamente, porque ficavam com dinheiro muito recluso.
há uma inconsequência da juventude e também um amor e uma rotina de escrita aqui, né? É uma decisão de ser escritor e de acordar e todo dia se propor a escrever. Aqui ele com a primeira esposa tem uma foto que é bem legal. E, gente, é muito triste depois você pensar que ele acabou tirando a própria vida. Mais tarde, quando ele tinha, acho que 56 anos. Aqui, quando você vê, parece que é um homem que tinha muito, assim, para viver. E tinha mesmo, né? E aqui, ó, a fome como disciplina, como ele ia, passava o dia inteiro fora, para não ser mais um fardo ali na hora de comer o almoço. Sim, muitas reflexões. Tenho muito humor aqui, como eu disse, algumas situações inusitadas que eu nem posso contar, que eu acho que vai ser spoiler, mas conheçam o Hemingway vivendo em Paris e mostrando uma Paris diferente para nós, uma Paris que ele amava. Um que eu amei, que eu ganhei de presente o ano passado de aniversário, se não me engano, da Michelle, foi A Sociedade Super Secreta de Bruxas Rebeldes, da Sangu Mandana. Aqui é mais uma mulher que passou dos 30, se não me engano ela tem 33 anos, e ela é uma bruxa, e ela vive solitária aqui nesse universo. As bruxas têm que viver separadas, porque se elas juntam fica muito poder concentrado e alguém pode descobrir quem, não sei. Eu sei que essa mulher tem um blog, um canal no YouTube, onde ela faz magia. Ela faz pequenas magias e todo mundo pensa que é fictício. Mas uma pessoa vai entrar em contato com ela pedindo para ela cuidar de 3 crianças bruxas. E ela vai para essa casa e ela vai descobrir que essas crianças são realmente bruxas. Ela fica assustada porque ela nunca viu. Não pode, né, na sociedade super secreta aqui, não pode juntar mais de uma bruxa no mesmo lugar, né? No caso, essas crianças estão crescendo juntas. E ela não conta para a superiora dela dessa casa, ela esconde, porque ela tem medo de que aconteça, né, de que essas crianças sejam separadas, que são amigas. E aqui num dos encontros anuais que elas têm, sempre num café, e elas sempre ficam ali muito com medo de serem descobertas, ela vai perceber o quanto a vida dela é vazia, né? Ela se sente solitária, ela não consegue ficar no mesmo lugar por muito tempo, ela tá sempre em constante mudança, e ela quer enraizar, ela quer de alguma forma encontrar o amor, a amizade. E esse livro vai falar sobre isso, né? Ela vai se apaixonar por essas crianças, pelas pessoas que vivem ali, que cuidam dessas crianças, por um certo rapaz. É um livro muito fofo e que tem uma pitadinha aqui mais quente, umas cenas mais quentes mais pro final do livro, bem legal. Para finalizar, eu acho que para quem gosta de terror e humor, O Bebê de Rosemary, do Ira Levin, é um dos clássicos mais legais de se ler, porque ele é gore, ele é nojento e ao mesmo tempo passa raiva, mas tem umas cenas muito absurdas que você dá risada em meio ao terror que tá acontecendo aqui. A Rosemary, ela tem um sonho de morar em um certo prédio aqui. Esse prédio é um prédio muito disputado, nunca tem apartamento, ela nunca consegue, só que surgiu uma vaga em um apartamento. Ela decide ir com seu esposo, que é ator, aspirante, e eles conseguem morar nesse apartamento. Um casal de idosos do lado começa a sondar eles ali, e a Rosemary sente uma vibe meio esquisita acontecendo no ar. E uma noite, gente, vai acontecer um ritual muito estranho. Primeiro que uma pessoa morreu, caiu lá do prédio, de uma sacada, e essa pessoa era uma pessoa que estava tentando alertar a Rosemary sobre esse lugar. E numa noite acontece um ritual muito estranho, que ela tá meio desacordada. E quando ela acorda, depois de alguns dias, ela descobre que tá grávida. E também acontece algumas coisas estranhas. O marido dela, que era um ator coadjuvante, aspirante, começa a fazer muito sucesso no trabalho. E tudo tá muito estranho. E a Rose é a única que não percebe as coisas. Ela acha estranho, mas ela não toma ação. E, gente, foge, mulher, foge. É muito legal esse livro, porque a inocência da Rose é engraçada. E acontece também muitas situações cômicas aqui que você vai dar risada, apesar dos horrores. Tem uma questão com mulheres aqui que é bem problemática, mas é posto da forma correta.
você vê que o autor quis trazer como algo realmente problemático. Livro muito bom, que é divertido para quem gosta de terror, para quem também aceita um gore, que é aquelas cenas mais nojentinhas, porque ele tem bastante disso, tá? São indicações aí variadas para vocês começarem bem a semana com um gore, um pouco de terror, um pouco de drama também, mas que sejam leituras para te acompanhar nos seus dias aí que você precisa dar um up, uma levantada, sorrir um pouco, refletir. Eu espero que vocês tenham gostado. Me conta que se já leram algum desses livros, se tem indicações nesse estilo para fazer, já coloca aí nos comentários. Se querem mais vídeos assim, me falem que eu trago. Muito obrigada se você assistiu esse vídeo até o final. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau!